Nesse vídeo eu vou explicar quando é possível parar de pagar pensão alimentícia para o filho. Quando se trata de pensão alimentícia, muitas dúvidas surgem e muitas pessoas simplesmente param de pagar pensão quando bem entende e de um jeito errado. E isso pode trazer muitos problemas. Por isso, eu vou explicar quando é possível parar de pagar pensão alimentícia e a forma correta de o fazê-lo. Maioridade. Via de regra, o dever de pagar pensão alimentícia vai até a maioridade do filho. Contudo, se ele seguir estudando e precisar ainda do auxílio dos pais, esse pagamento pode chegar até os 24 anos do filho. Essa idade de 24 anos, ela não está na lei, mas é uma construção da jurisprudência, que são os julgados a respeito do tema. Portanto, a gente pode sim, eventualmente, ter decisões que saiam dessa margem. Contudo, via de regra, a Justiça tem entendido como idade limite para o pagamento da pensão alimentícia os 24 anos do filho. Lembrando que, obviamente, se o filho tiver uma necessidade especial, o dever de pagar pensão pode se protelar por mais anos ou até mesmo ser uma obrigação vitalícia. Portanto, diferentemente do que muitos fazem, não é possível simplesmente parar de pagar pensão alimentícia para o filho quando ele completa 18 anos. Fazer isso pode, inclusive, ter como consequência uma pena de prisão. Portanto, é importante entender bem como funcionam essas regras para não cair nessa cilada. Agora, pessoal, se com a maioridade o filho começar a trabalhar e conseguir ajudar na manutenção das suas despesas, ao invés de exoneração de alimentos, quem paga a pensão pode pedir a revisão para diminuir o valor da pensão. Por outro lado, se o fruto do trabalho do filho for o suficiente para ele se manter, é possível então pedir a exoneração da pensão alimentícia, o que deverá ser feito judicialmente caso a pensão tenha sido definida ou acordada na Justiça. E sobre isso eu vou falar mais adiante. Casamento ou união estável. Se o filho ou a filha casar ou passar a viver em união estável, o dever de pagar alimentos se extingue. Mas lembrando que se a pensão foi definida judicialmente, é necessário requerer a suspensão na Justiça. Por outro lado, pessoal, se por exemplo a filha é engravida, mas não vive em união estável, tampouco é casada, o dever de pagar pensão pelo pai dela segue vigente. Gravidez do filho não é causa de extinção da obrigação de pagar pensão alimentícia. Ter condições de se manter. Se o filho, em razão do seu trabalho, tem condições de se manter, ainda que ele seja menor de idade, essa também é uma causa que autoriza a suspensão do pagamento da pensão alimentícia. Um exemplo muito comum atualmente é um menor de idade que trabalha na internet, que é influencer digital e que, com o fruto do seu trabalho, recebe muito dinheiro. Nesses casos, obviamente, que os pais não precisam mais auxiliá-lo na sua manutenção e, portanto, é uma causa, sim, de exoneração da pensão alimentícia. E emancipação extingue o dever de pagar pensão alimentícia? Emancipado é aquele adolescente que, antes de completar 18 anos, conquista a sua independência, a sua maioridade. Isso pode ser feito pelos pais através de escritura pública ou através de sentença judicial. Ou ainda, se o filho casar, ele também conquista sua emancipação. A emancipação por si só não acarreta na extinção do dever de pagar pensão alimentícia. Na realidade, o juiz vai analisar o caso em si e definir se é o caso de exoneração ou não. E isso é feito através de um processo chamado de exoneração de alimentos. E como deve ser feita a suspensão do pagamento da pensão alimentícia? Aqui é muito importante entender. Se a pensão ela foi determinada ou acordada dentro de um processo judicial, quem paga os alimentos não pode simplesmente parar de pagar sem autorização judicial. Se fizer isso, essa pessoa pode inclusive ser presa.
Portanto, existindo uma causa de extinção da obrigação de pagar pensão alimentícia, é necessário ingressar na Justiça e pedir a autorização para parar de pagar. Do contrário, a dívida vai continuar correndo e lá na frente aquela pessoa que não fez o pedido corretamente poderá ter muitos problemas. Agora, se a pensão alimentícia foi definida apenas verbalmente, aqueles acordos que a gente chama de boca, é possível sim simplesmente parar de pagar. Lembrando que o correto quando se trata de pensão alimentícia é defini-la judicialmente. E se quem paga a pensão alimentícia tem pressa, vai ter que esperar até o final do processo para parar de pagar? Então, via de regra, em um processo de exoneração de alimentos, a Justiça tem o hábito de ouvir a outra parte ou até mesmo deixar o processo correr com a produção de provas antes de determinar a suspensão do pagamento da pensão alimentícia. Mas em casos excepcionais, a Justiça concede a liminar, que é o pedido de urgência, para a cessação dos pagamentos de imediato. Eu tive 2 casos que eu vou contar para vocês para contextualizar essas hipóteses. No primeiro deles, o pai pagava a pensão alimentícia para um filho de 28 anos que já trabalhava, já tinha condição de se manter, ganhava super bem. Nesse caso, eu ingressei com o pedido de exoneração da pensão alimentícia, fiz o pedido de urgência, mostrei que o pai estava endividado, comprovei que o filho trabalhava, tinha condições de se manter e aí o juiz determinou a suspensão de imediato do pagamento da pensão alimentícia. Já em outro caso, o pai ingressou com o pedido de exoneração de alimentos quando a filha tinha 22 anos, porque ela já estava formada, estava fazendo pós-graduação e trabalhava. Nesse caso, o juiz não concedeu a liminar para suspender o pagamento da pensão alimentícia e esse pai só foi conseguir parar de pagar no final do processo quando a filha já tinha 25 anos. Portanto, é importante ingressar com os pedidos de exoneração de alimentos tão logo a causa da suspensão se apresente, porque o risco da Justiça não deferir o pedido de suspensão imediata do pagamento da pensão é grande. E aí, aquela pessoa que paga os alimentos vai ter que esperar o transcurso do processo para suspender os pagamentos. Ainda sobre pensão alimentícia, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre a ação revisional de alimentos. Assistam lá.